Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós leremos o livro de Gênesis, do capítulo 48 ao 50. Vamos à leitura? Gênesis 48. Jacó adoece. Passadas essas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a teu pai: São meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, De modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Capítulo 49. Bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram todos. Maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-ei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Judá, seus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti.
Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu. Encurva-te e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho e serviu. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante, ele motivará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque E Rebeca, sua mulher, ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Capítulo 50. a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem seu pai. Os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis ao ouvido de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro, e abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto os carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali uma grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é esse dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. A magnanimidade de José para com seus irmãos.
Tendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão do servo de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vezes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Encerramos o livro de Gênesis. E até a próxima. Beijos, beijos.